Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ao vivo, é bom dia! Estamos aqui com a turminha do 8º ano, falando um pouquinho sobre área das figuras planas, exatamente uma continuação das nossas aulas anteriores. A gente viu noções de área, o que seria a área, as medidas, as figuras, e hoje a gente vai dar continuidade a essa aula. Então fica ligadinho, reserva o teu ambiente de estudo para que você esteja aí fera nesse tópico aí do assunto de área, tá bom? Então, vamos embora, a gente vai observar esse conteúdo e esse assunto aí, ele vai ter algumas figuras geométricas que a gente vai observar. A gente vai ver quadrado, triângulo, retângulo e uma outras figuras aí que juntando vai dar uma figura que a gente pensa que ela é irregular, mas a gente vai ter aí a formação de elementos que contém ela, tá certo? Então, vamos observar direitinho cada elemento nesta aula, lembrando das aulas anteriores para poder a gente desenvolver. A gente viu também nas aulas anteriores que a gente viu o sentido do que significa a área. A área é a região interna de uma figura. Só a parte interna da figura a gente chama de área. E aí a gente sabe que a área do triângulo tem uma fórmula específica, a área do quadrado tem uma fórmula específica. Cada figura tem uma fórmula para poder desenvolver, tá bom? Então, a gente vai passando aqui para poder desenvolver cada elemento. Bom, a gente sabe que essas figuras têm uma fórmula específica para cada um. E aí a gente vai ver se cada elemento vai desenvolver direitinho aí cada questão. Quando a gente fala assim, de área das figuras planas, você vai ver uma região interna da figura. E aí eu vou ter um quadrado que tem 4 lados iguais. A gente viu nas aulas anteriores que triângulo tem a metade da figura. Tem um retângulo, e aí a gente vai desenvolvendo. Então, para a gente começar aí, a gente vai falar um pouquinho as informações aí da nossa aula e a gente vai desenvolver conteúdo. Bom, bora ver. A gente sabe que essa aula é uma aula digital, e essa aula digital ela passa na TV, que você está assistindo agora ao vivo comigo, com o Ricardinho. Passa também aí via aplicativo e também passa no computador. Essas aulas aí, você observa que ela passa aí em vários veículos de comunicação. Então, você tem acesso aí pela TV, na TV Nova Nordeste, canal 22.3 ou .4, dependendo do canal, você acha que é .4, né? 8º ano é .4. E você também vai observar que tem aí a assistir pelo aplicativo. E aí esse aplicativo, você que é aluno da rede, tem acesso a conversar comigo através do nosso chat, tá bom? Que hoje vai estar presente com o professor Pedro. Daqui a pouquinho eu apresento ele para vocês e ele vai falar com vocês direitinho. Também aí a gente vai ver no computador, que tem como vocês acessar as aulas via YouTube também, aí para falar com cada um da gente, tá bom? Então vamos analisar aqui, ó. O aplicativo, você não tem aplicativo ainda não, você pode baixar esse aplicativo no QR Code, exatamente. Vai aparecer aí na tela de vocês aí. Olha só, exatamente, pode baixar aí esse aplicativo e você vai conseguir conversar comigo e dizer assim, Ricardinho, eu não entendi isso, me explica aquilo outro, tal. E aí eu vou poder conversar com você, tá bom? E quem vai estar comigo no chat aí, conversando sobre isso, é o professor Pedro. E aí, Pedro, bom dia, galerinha. Fala, galerinha. Saudade de vocês, pô. Eita. Tá aqui com a turma do 8º ano. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Tô aqui de olho no chat, viu? Ricardinho aí vai falar sobre área, certo? Já deu a ideia para vocês aí nas aulas passadas. Manda a tua dúvida. Vou fazer vários comentários aqui sobre a aula do professor também, beleza? Vamos embora! Exatamente. Então, Pedro vai estar comigo e aí você vai entender um pouquinho mais do que significaria área das figuras planas, exatamente. E aí também você pode assistir essa aula pelo YouTube. E lá você também tem a oportunidade de comentar, Ricardinho, eu não entendi isso, aquilo outro. Ó, rever esse conteúdo. Você pode ter também um veículo de comunicação com o professor Ricardinho. E lá também tem separado uma playlist bem organizadinha, com o nome, tema da aula, o nome do professor. Você pode assistir às aulas anteriores, de séries anteriores, do 6º ano, do 4º ano, do 7º ano. Você pode ver lá os conteúdos que tem dificuldade, até chegar na aula que está propriamente dita hoje para você, tá bom? E aí a gente vai lembrar um pouquinho o que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente viu algumas fórmulas matemáticas, a gente viu A
Área, que é a de área, é base vezes altura. Também viu base vezes altura dividido por 2. A do quadrado, base vezes altura. Só que o quadrado tem uma característica, que tem lados iguais. Então, é L vezes L, L ao quadrado. Então, veja, a gente viu tudo isso. Agora, eu queria saber de você, meu querido e minha querida que está aí me assistindo. Essas 3 fórmulas que estão na tela, eu quero saber quais figuras representam cada uma delas. Ó, essa daqui, por exemplo, que figura corresponde a base vezes altura sobre 2? Que figura é base vezes altura? Que figura é o lado ao quadrado? E aí, como é que a gente vai desenvolver isso? Você lembra como é que era isso aí? Isso, vai comentando aí, tanto no chat quanto aqui no YouTube. Se estiver no YouTube, você também pode botar os comentários que a gente vai desenvolvendo, tá bom? Ó, eu botei uma figura aí para vocês, ó. Ricardinho, isso não é um triângulo não, nem um quadrado, nem um retângulo. Que figura é essa? Que figura doida é essa, hein? Aí você é o 8º ano, você já, né, mais evoluído, mais desenvolvido, você já sabe que você pode fazer aí uma separação e gerar, através de figuras conhecidas como triângulo, quadrado e retângulo, gerar figuras que você conhece. Exatamente. Como assim, Ricardinho? Bora analisar. Ó, se você pontilhar aqui, ó, formei um triângulo aqui, ó, um retângulozinho e aqui um quadradozinho. Você vê que formei 3 figuras. Se eu juntar as 3 figuras, ó, triângulo, ó, ou 2 quadrados, né, que sejam por medidas iguais, você vai ter a figura que aparentemente era uma figura desconhecida para mim e para você. Veja que você pode sair tracejando e montar figuras conhecidas. Não é isso aí, Pedro? Com certeza. Vê que massa, que essa visão aí legal dessas figuras, não é isso? Ó, eu posso falar, né, professor? Pode, fica à vontade. Pessoal, essa ideia que Ricardo traz aqui para a aula de vocês, sobre essa ideia das áreas, é bastante importante, porque pode notar que, com certeza, você já teve aula de áreas aí, e, geralmente, o professor ele segue o caminho inverso, né? Então, a gente lhe mostra a figura e depois você vê aí a fórmula correspondente à área, certo? Claro que o professor Ricardo já viu isso com vocês, mas a forma com que ele começou a aula hoje, ele fez justamente o caminho contrário para que você já comece a ter a noção e a ideia de como você faz aí para resolver essas questões através apenas da fórmula. Então, você precisa entender que tá lá aquela fórmula, então, opa, é base vezes altura dividido por 2. Legal. Eu sei que base vezes altura é a área de um retângulo, como ele mostrou também lá na fórmula. E se você traça uma diagonal lá no retângulo, você transforma esse retângulo em 2 triângulos. Então, se eu divido aquela área por 2, eu encontro a área de um triângulo, certo? Então, entender de onde vem, como é que surgiu essas fórmulas, certo? Dá para a gente ter uma boa noção de que essa ideia de estar decorando as fórmulas, tá? Você acaba esquecendo. Então, quando você entende de onde veio e para que serve, as coisas ficam mais intuitivas na sua memória. Eu lembro, professor, posso falar, né, professor? Olha, Você disse que eu podia. Eu lembro quando eu estava na escola, por exemplo, e aí na minha sala de aula tinha uns combogóis. Na tua também tinha, professor? Tinha, furadinho assim, né? Claro, antiga, né, professor? Essa é a sua sala. Ali também, ali também. Olha, tinha uns combogóis, né, que era para entrar aí a né? ventilação, né? Então tinha vários quadradinhos e teve um dia que eu tava lá sentado olhando para os quadradinhos, né? E um amigo meu tocou em mim e disse: "Não conte não, Pedro. Tem 36." Eu disse: "Eita, poxa, Charles, já contasse?" Ele disse: "Já contei, pô." "Tu contasse como?" Aí ele multiplicou a quantidade de quadradinhos que tinha no comprimento e a quantidade de quadradinhos que tinha na altura, certo? É daí que vem a fórmula, por exemplo, da área de um retângulo, e todas as outras áreas você pode demonstrar justamente a partir da área desse retângulo, beleza? Fale, professor, fale demais. Olha aí, tá vendo a experiência de Pedro. E é assim mesmo, gente. Você pode conseguir enxergar, porque numas questões não vai estar lá assim, calcule a área e a fórmula é essa. Não vai estar assim. Você vai pensar o que é que vai acontecer. E até na sua casa, você vai olhar uma figura aí, um material, uma mesa, uma porta, e você vai conseguir calcular as coisas. Se tiver um pouquinho irregular, você consegue pegar uma trena, arriscar assim, ó, direitinho, uma régua, e aí você forma a figura perfeita para poder montar. Então, em resumo, essa figura que aparentemente era desconhecida, a gente fechou ela e montou essa daqui, ó.
E aí você sabe agora a fórmula de cada um deles. Ó, esse aqui é um triângulo, né? A área é base vezes altura sobre 2. Esse daqui é um retângulo, base vezes altura. E esse daqui é um quadrado, é o lado ao quadrado. Olha só, já agora já sabe as fórmulas, fica mais fácil. E agora eu vou colocar medidas para vocês daquela figura inicial, só que sem tracejar. Ó, aqui vai ter 60, aqui vai ser 30, aqui, ó, 30, 20 e 20. E aí, para eu montar direitinho isso aí, eu vou riscar e montar as três figuras. Porque não tem como eu fazer uma conta aqui do jeito que está aqui, né? Não dá para fazer. Que figura doida é essa? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou riscar, vou montar ele direitinho. Agora sim, ó. Vê só. Aqui é 30, tá vendo? Aqui vai ser 40. Professor, por que 40? Porque, vê, se aqui é 20 e o total é 60, então 20 mais 40 vai dar 60 ao todo. Exatamente. Aqui é 20, ó. Aqui é 40, porque, ó, essa medida, se eu fechar aqui, vai dar igual a essa. Então, para dar 60, eu tenho 20 mais 40 daqui. Então, aqui é 40, tá bom? E aí, agora eu consigo fazer, ó, o triângulo, ó. Base vezes altura sobre 2, tá vendo? Aqui também, ó, base vezes altura e aqui base vezes altura ou lado ao quadrado. Ô, Ricardo, eu consigo o lado ao quadrado por quê? Porque o quadrado tem uma característica que é todos os lados são semelhantes. Todos os lados são iguais, né? Então, você sabe que é 20 vezes 20, 400, ou 20 ao quadrado, 20, que é a mesma coisa de 20 vezes 20, também vai dar 400 do mesmo jeito. Então, ó, eu vou fazer a seguinte associação, ó, observa, ó, aqui é base vezes altura, aqui é base vezes altura sobre 2, e aqui é o lado ao quadrado. E aí a gente vai colocar os valores, quem é base, quem é altura, para poder desenvolver. Ó, se eu pegar aqui, ó, a base é 40, a altura é 40. Então, 40 vezes 40, base vezes altura, sobre 2. 40 vezes 40 dá 1.600, dividido por 2, 800 centímetros quadrados. Outra coisa que a gente já falou em aulas anteriores é que toda unidade de área é sempre ao quadrado. Se for centímetro vezes centímetro, é centímetros ao quadrado. Se for metro vezes metro, vai ser metros ao quadrado. Não esquece disso, tá bom? Então, a gente viu já isso na aula passada, só está lembrando a vocês. Também aqui, a gente está vendo que essa figura aqui, eu tenho 30 por 40. Então, 40 vezes 30. Uma dica para vocês é fazer 4 vezes 3, 12, e pega esses dois zeros e bota aqui ao lado, ó. Fica 1.200 centímetros quadrados. É, exatamente. Também você pode observar essa figura aqui, que a área é o lado ao quadrado. E o lado é 20. Então, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que também vai dar 400, o gabarito da questão aqui, ó, observa. Tá vendo como é simples? Então, o que parecia ser uma figura bem troncha, bem difícil, ficou uma figura conhecida. Mas se eu perguntar a vocês qual é a área total, é o somatório das três áreas. Então, se eu somar a área do triângulo, mais a área do retângulo, mais a área do quadrado, eu vou ter a minha área completa, a minha área total da figura. E se eu fizer isso, olha, qual a medida da área da região total? Total aí. Total, eu vou juntar as três áreas, e aí, para fazer isso, você pode botar nos comentários, tanto aqui, quem está ao vivo comigo, quem está no YouTube também pode botar aí, qual seria o total, a área total da figura. Seria o somatório da área do triângulo, mais a área do retângulo, mais a área do quadrado. Se eu juntar 800, mais 1.200, mais 400, daria quanto? E aí eu vejo com vocês o gabarito. Só que hoje, a gente vai aproveitar esse raciocínio da aula anterior e vai fazer uma figura parecida, que eu quero que você puxe de vocês o raciocínio para vocês fazerem algo parecido com essa aula anterior que a gente viu. Na aula de hoje, a gente viu que na anterior a gente viu essa figura que é juntada em 3 partes, e aí, na de hoje, eu vou juntar as 3 também, só que são figuras diferentes, que a gente vai observar como vai estar aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, se a gente somar as 3 figuras em si, vou pegar 800 mais 1.200, aí vai dar 2.000 já, né? E somado com 400, que vai ter o outro lado, vai dar 2.400 centímetros quadrados, que é a área total. É juntar todos eles e você vai ter aí 2.400. Que aí eu quero saber se você acertou ou não, né? Mas aí na aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa figura aí, que apareceu para vocês agora. Que ficou até mais fácil, Pedro, porque agora eu botei cores. Olha, fui bonzinho demais com esse menino. Eu botei verde,
amarelo, azul, e aí dá para identificar direitinho as figuras, quem é retângulo, quem é triângulo, né? Dá para poder desenvolver bem aí. Ainda botei as medidas, Pedro, para ficar mais fácil para desenvolver. Então você aí começa a calcular aí, né, Pedro, para ver se desenvolve direitinho. É verdade, pessoal. Essas questões aí, você pode, como o professor Ricardo falou, já está tudo destrinchado bonitinho, né? Você pode estar se perguntando: ah, Pedro, mas não tem a altura do triângulo. Ah, Pedro, mas não tem a altura do retângulo, né? Que dependendo do valor da altura pode ser ou não um quadrado, né? Mas Ricardo vai mostrar aí para você como é que você faz aí esse tipo de questão. E outra, pessoal, quando você estiver assistindo aí ou acompanhando essas aulas, tá? Reprisando lá no YouTube, você pode dar pausa, tá bom? Então, nesse momentinho aí da aula, você dá pausa no vídeo, tenta responder e depois dá o play para ver se você acertou, tá bom? Pare de estar resolvendo somente as questões que o professor fizer, tá bom? A gente acha que está entendendo, mas quando a gente vai fazer sozinho, é a prova real. Então, tente praticar bastante aí os exercícios, tá bom? Então vamos embora analisar aqui essa questão, ó. Eu tenho aqui um triângulo, eu tenho uma figura aqui no meio, que eu não sei ainda se ele é triângulo ou é quadrado, a gente vai identificar através daqui a pouquinho porque vai ser cada um. E aqui dá para identificar que é um retângulo. Ricardinho, como é que tu sabe que é um retângulo? Porque essa medida é diferente dessa. Aí é um retângulo, essa parte azul aqui. E o amarelo, ele é o quê, hein? Ó, observa, esse lado aqui é 12, ele é paralelo. O que é paralelo, professor? É o que não se cruza, não se toca, está na frente, ó. Esse é igual a esse. Se aqui é 12 e aqui é 12, ele se torna um quadrado. Porque não deixa de ser um retângulo, você base vezes altura, mas ele é uma característica de um quadrado, porque vai ter todos os lados iguais, todos os lados idênticos. Então, se aqui é 12, aqui é 12, então 12 com 12 aqui, e aqui é 5, aqui é 12, tá vendo? E aqui vai ter o 8 aí específico. E aí eu posso entender que esse 12 aqui, ele pode ser daqui e pode ser daqui também, porque eles são paralelos, ó. Então, nesse triângulo eu posso ter 8 vezes 12 dividido por 2. Nesse amarelo eu posso fazer 12 vezes 12, é a área dele. E nesse azul, 5 vezes 12. Aí você pode ter o somatório desses três cálculos e conseguir encontrar o cálculo necessário para desenvolver. Bora ver aí como é que é. Ó, triângulo, vamos lá. A fórmula é base vezes altura sobre 2. Então, você viu aqui que a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Esse aqui identificou que é um quadrado, porque esse lado é igual a esse. Tá bom? Então, quadrado, a fórmulazinha, o lado é quadrado. Mas também você pode fazer base vezes altura. Pode também, não tem problema nenhum. Base vezes altura é a mesma coisa, ó. Dá o mesmo gabarito, como se fosse quadrado ou triângulo aqui normal. Esse aqui é igual a esse, paralelos, ó, esse vezes esse. E esse aqui é o retângulo, base vezes altura também. E aí, se eu botar, substituindo os valores, como é que fica? Ó, triângulo, ó, base vezes altura sobre 2. A base, 8. A altura, essa medida é igual a essa, 12 sobre 2. E aí você multiplica 8 vezes 12, vai dar 96. E aí divide por 2, vai dar 48 metros quadrados. E aí a área desse pedacinho verde equivale a 48 metros quadrados. O Ricardinho, aqui é metros quadrados, o outro era centímetros quadrados, porque aqui a medida é metros. A unidade de medida é metro. E aí lá era centímetros a unidade. E aí você já volta ao quadrado, lembra disso. Nesse aqui, você sabe que tem 12 e 12. Então é 12 vezes 12, que aí vai ser 12 ao quadrado, ou 12 vezes 12. E aí você vai ter a área desse amarelo, que é a área do quadrado específico. E essa área do quadrado, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144 metros quadrados. E a do azul em si, vai ser 5 na base e 12 na altura, vai multiplicar 5 por 12, que é base vezes altura. E 5 vezes 12 dá igual a 60. Você vai colocar aí 60 na parte azul. Então, se eu tenho 48 no verde, se eu tenho 144 no amarelo e tenho 60 no azul, qual é a minha área total? Eu juntando tudo vai dar igual a quanto? Aí eu vou dar o somatório dos três, vai dar a figura completa para mim desenvolver. E é isso que a gente vai querer de vocês, ó. Somando 48
mais 144 mais 60, o total dá igual a quanto? A gente vai ver aí como é que vai ficar. Somando 48, que é a área do triângulo, mais a área amarela, que é a área do quadrado, 144. Depois a gente vai, além de somar a área amarela, vai somar também a área azul, que deu igual a 60. Vamos somar os três, a gente vai obter 252 metros quadrados, a área total da figura. Veja como é simples. Então você consegue identificar, mesmo uma figura que parece desconhecida, coloca valores, sai riscando, sai rabiscando, você desenvolve o seu raciocínio aí, lógico, e consegue montar lá as figuras conhecidas como só triângulo, quadrado e retângulo. Só usei 3 figuras para fazer esses 2 exemplos para vocês, tá vendo? Como é simples, como é tranquilo. Então o somatório vai dar 252 metros quadrados. Sabendo que quando a gente vai fazer um cálculo de área específico, a gente vai lembrar que vai usar o sistema de medida, né, para poder desenvolver esse tipo de situação. Então, quando a gente vai fazer assim, cálculo de uma área, de um triângulo, cálculo de um quadrado, cálculo de um... Ô, professor, se eu falasse trapézio, se eu falasse círculo, se eu falasse losango, isso foi temas de aulas anteriores que a gente trabalhou. Aí tá lá no YouTube, você pode ir lá acessar numa boa, sem problema nenhum. Só que a gente viu lá nessas aulas anteriores que através da malha quadriculada, se eu não tiver aí todas as informações necessárias, eu posso calcular, eu não tiver as fórmulas, eu posso calcular a área das figuras específicas. Por exemplo, se eu quiser saber a área de um círculo, eu sei que a fórmula é πr ao quadrado, π raio ao quadrado, mas se eu não souber essa fórmula, eu posso botar uma malha quadriculada ao fundo da figura, ou à frente, se for der para enxergar, e ver quantos quadradinhos vai montar aquele círculo. E aí você também consegue descobrir a área de uma figura através de desenhos, em vez de fazer cálculo matemático, fazer conta. Você consegue desenvolver isso. Isso foi aulas anteriores que a gente percebeu sem fazer cálculo algum. A gente viu que tinha esse desenvolvimento. Então, Pedro, a gente conseguiu perceber que tanto faz para calcular a área de uma figura através de uma fórmula matemática ou através de uma malha quadriculada. A gente consegue descobrir, sim, por causa da unidade de medida de um quadradinho, de 1 por 1, fica fácil descobrir, ou 2 por 2, aí desenvolver. Então, veja como é simples o cálculo de área para poder desenvolver. E olha, no 5º ano você vê isso, no 6º ano você vê isso, no 7º, tá vendo no 8º, vai ver no 9º e vai ver no ensino médio. É um assunto muito presente aí para vocês, a área das figuras planas. Não é isso aí, Pedro? Show de bola! Ricardinho, parabéns pela aula, top de verdade. Então entenderam aí, né, pessoal? Essa ideia aí da questão das áreas, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Comente lá no vídeo do YouTube também. Estamos de olho lá também, certo? Acompanhe aqui a gente nas nossas próximas aulas. Revise, como o professor falou, tem aula envolvendo área lá no YouTube, playlist do 6º, 7º, 8º, 9º, 5º ano também tem, certo? Então, cada tema aí você pode se aprofundar com todo o material que a Prefeitura do Recife oferece para você, tá bom? Um cheiro no seu coração e até a próxima aula. Então, meus queridos, já se ligou aí que Pedro deu um recado, hein? Não é apenas assistir às aulas de Ricardinho e de Pedro, não. Precisa fazer os exercícios, treinar bastante. Você tem um material em sala de aula sobre esse conteúdo aqui e você vai poder fazer os exercícios que o seu professor vai ficar muito feliz quando você começar a treinar bastante. Qualquer dúvida, estamos lá no YouTube. Pode mandar pergunta no chat aqui ao vivo também, que Ricardinho e Pedro estará à disposição de cada um de vocês, tá certo? Então, ó, um cheiro para vocês, meus queridos, e até as cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau, valeu!